Olá a todos. Hoje vou mostrar um novo indicador que foi adicionado no bot, que se chama Trailing Stop. Até o nome que foi dado a esse indicador, ele possui outros nomes. Tem alguns lugares, por exemplo, que você vai achar essa função como Trailing Profit, né? Porque o Trailing Stop, originalmente, ele serve para ir subindo o stop de acordo com o preço, de acordo com o preço ir subindo. Como no caso eu já uso essa função de ir subindo o stop, eu chamo de stop móvel, eu mantive o nome como trailing stop, mas apenas no stop no sentido de sair no mercado, ou se estiver fazendo uma compra no sentido de entrar no mercado. Então deixa eu mostrar como configurar no bot e depois vou mostrar como ele funciona efetivamente. Bom, deixa eu mostrar como ele funciona, como você escolhe ele no bot. Vamos escolher uma moeda, vamos escolher a Ripple, por exemplo, que hoje foi um dia, hoje no dia 20 de setembro, foi um dia que ela teve um bom pump. Nas estratégias, agora tem um indicador novo, né? Método tanto de compra como venda se chama Trailing Stop. Está aqui. Deixa eu mostrar mais ou menos como funciona esse indicador. Ele funciona mais ou menos assim. Se chegou no preço de venda, digamos que você colocou ele para vender no preço aqui, 0,1, por exemplo. Chegou nesse preço, ele não vai vender nesse preço. Ele vai esperar para ver se esse preço vai subir mais. Depois eu vou mostrar no simulador como seria isso. Então o preço subiu, ele sobe o trailing dele. Subiu mais um pouco, sobe o trailing dele. E vai subindo, enquanto o preço está subindo. Quando ele começa a cair, se ele bater no range de stop dele, aí ele sai. E essa mesma lógica seria ao contrário. Então, quais são as configurações que ele exige para funcionar o trailing stop? Ele exige que o anti-prejuízo esteja ativo, né? A porcentagem para compra e para venda, porque em cima dessa porcentagem ele vai configurar o preço mínimo para venda e para compra. Então não precisa ter o preço mínimo de compra ou venda, apenas a porcentagem. Lembrando que, se não for definido o preço mínimo de venda ou compra, aqui, a primeira operação vai ser feita em MACD RSI, para ele definir o preço de compra ou venda para a próxima operação. Então, as configurações de trailing stop são range de compra e range de venda. O que é o range de compra e o range de venda? Seria o quanto a moeda tem que cair para disparar e quanto ela tem que subir para disparar a compra. Como foi mostrado aqui na imagem, por exemplo, se eu coloco um range de venda 0,7, então a moeda está subindo, se ela cair 0,7%, ele vende. Seria mais ou menos isso, e a mesma coisa para compra. Se subir 0,7, ele compra. 0,7 é um valor que eu coloquei aqui razoável. Mas eu vou mostrar lá no gráfico, por exemplo, que às vezes esse range é pouco. Entendeu? E para moedas de pouco valor, em Satoshi no caso. Não que a Ripple seja pouco valor em Satoshi, mas existem moedas, por exemplo, a POI, por exemplo, uma moeda com pouquíssimos Satoshis. Então ela tem que ter um range um pouquinho maior. Já o Bitcoin, se for usado no Bitcoin com par Tether, por exemplo, pode ter um range um pouco menor, que é um pouco mais sensível o valor, usar, por exemplo, 0,5% no caso. Lembrando, né, que o anti-prejuízo tem que estar ativo para o trailing stop funcionar. E a porcentagem maior que zero, que seria essa porcentagem de compra e venda. Você pode usar trailing stop tanto para compra quanto para venda. Mas o mais interessante, pelo menos nos meus testes, seria para venda. O método de venda para você tentar vender num valor um pouco melhor. Também foi colocado o trailing stop no flash price para saída, né? Então ele, a partir do momento que comprar, ele define o preço de venda em cima dessa porcentagem, ou seja, ele joga a 1,20. Bateu esse 1,20, ele não vai vender nesse momento, ele vai esperar subir o máximo possível para daí sair. Então é assim que funciona o trailing stop no anti-prejuízo. Também foi colocado o trailing stop no operar vendido para a venda, ou seja, disparou um operar vendido, a primeira operação é venda. Então ele tenta pegar um preço um pouco melhor depois da operação. É assim que ele funciona tanto no flash price quanto no operar vendido, usando o range de 0,7 fixo.
Agora eu vou mostrar como funciona na prática esse novo indicador. Aqui está um gráfico do Ripple de hoje. Então, a partir de umas 7h40 da manhã, ela teve um pump forte. Deixa eu fechar o anúncio aqui. E foi subindo, 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 até que ela teve um pico, né, um teto de 7.478 satoshis. Vou abrir o simulador. Vamos simular a operação. Eu coloquei mais ou menos começando ontem às 11 horas para eu tentar pegar pelo Bollinger Band uma compra. Então vamos simular que eu quero comprar no Bollinger Band, eu quero acompanhar todo o ciclo que ela fez e sair com trailing stop, com range de 0,7%, que é o padrão. Aqui o compra não importa porque eu não estou usando ele para comprar. Então vamos simular. O que ele vai fazer? Ele vai comprar meia-noite e meia, mais ou menos, ele comprou nesse preço, 5.048. Vendeu mais ou menos umas 8h15, mais ou menos por aqui. Ele vendeu. Por quê? Porque é 0,7% de range, ou seja, ele subiu, aqui ele teve uma queda. Provavelmente foi esse 0,7 que disparou. Então ele vendeu. Aí ele comprou de novo lá pelo meio-dia e pouco. Vamos ver aqui se a gente acha no gráfico. Mais ou menos por aqui. Aqui, ó. Usando o Bollinger Band. Eu estou usando também apenas operações pares. Ou seja, ele compra a qualquer valor, né, priorizando o lucro na venda. Tanto que aqui, se for ver, ele não lucrou na compra, ele lucrou na venda. Então, o primeiro par de operação, ele teve um lucro de 7,86%. No segundo par, ele teve 2,14%, que ele vendeu mais ou menos umas 2h10. Deixa eu ver aqui. Umas 2h10. Aqui mais ou menos, que é quando ela ainda começou a ter uma queda. Disparou esse 0,7. Comprou de novo às 2h30, que foi mais ou menos por aqui, que é quando bateu o Bollinger Band na banda inferior, e vendeu depois às 4:45, mais ou menos, que aqui teve um lucro maior de 6%. Mas que horário? 4:45, mais ou menos. Foi mais ou menos aqui. Ele deve ter comprado e nessa queda ele disparou. Certo? Depois não teve mais indicador de Bollinger Band para entrar. Talvez algum outro indicador, sei lá, para entrar de novo. Fica difícil acompanhar às vezes esse tipo de pico, a não ser que eu colocasse, se eu soubesse que ia ter um disparo da Ripple hoje, eu poderia ter colocado algo como assim. Se eu estivesse comprado nela e quisesse pegar o máximo possível de um pico. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui um range alto mesmo, 3%, ou seja, ele ia subindo, 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 a partir do momento que ele desse uns 3%, ele caísse a venda. Vamos ver como que ele simularia esse valor. Então aqui, ele comprou a meia-noite e meia, que é o horário inicial, né? Olha só o lucro. Aqui ele fez uma terceira compra, por isso que deu esse prejuízo aqui, mas não é que é um prejuízo, é porque ele fez uma outra compra. Essa compra às 9h19. Realmente, aqui ela começou a cair. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar duas operações só, ou seja, eu quero que compre e vende. Ok, é isso aí. Então, lá pelas 8 horas, exatamente aqui, é quando ele teve um pico de 3% de queda, que daí ele comprou mais ou menos por aqui. Ele chegou até o máximo, caiu aqui. Então fica fácil de ver que ele aproveitou praticamente a onda toda. Então o segredo do trailing stop é esse range de saída. Porque se eu colocar um range muito curto, 0,7 por exemplo, ele vai sair antes. Repara que ele saiu aqui às 8h15, ou seja, ele saiu por aqui. Se eu jogar um range maior, 2,5 por exemplo, ele saiu também um pouco antes, umas 5 e pouco, ou seja, ele saiu mais ou menos por aqui.
Então, se eu com um range de uns 2.9, quem sabe? Ele saiu daí quase lá em cima. Mais ou menos aqui ele saiu. Por aqui mais ou menos ele saiu. Então, o trailing stop depende muito desse range para a saída. Para acompanhar o máximo possível a subida da moeda, e ao contrário também você pode acompanhar um dip, né? Uma queda na moeda. Bom, por hoje é só. Obrigado a todos. Até um próximo vídeo.